Boa tarde, companheiras, a todas as companheiras de mesa, em especial a nossa homenageada nesta turma, 17ª turma do curso de Promotoras Legais Populares. A cada ano, a cada turma, nós homenageamos uma mulher que tem muito a ver, que tem a história, que tem a luta, tem a responsabilidade com a luta das mulheres, com a luta feminista, que tenha feito diferença na vida das mulheres onde ela atuou. E é o caso de Elisa Gomes. Depois ela vai falar conosco e nós ainda contamos um pouco da vida dela. Foi a primeira presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na nossa cidade. Vocês vão se formar promotoras, nós temos aqui muitas promotoras legais formadas já, atuando nas mais diversas áreas em defesa de outras mulheres, em defesa das políticas públicas, da pauta dos direitos humanos. E Elisa foi uma pioneira aqui na cidade quando nós fundamos o primeiro Conselho Municipal, chamava-se na época da Condição Feminina, hoje Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do interior do estado de São Paulo, foi o primeiro. Elisa foi a nossa presidenta, e eu ressalto sempre quando estou falando para mulheres, que nós estamos aqui hoje, fazendo essa sessão solene, maioria quase que absoluta de mulheres, que vão participar de um curso, desta vez 90 mulheres que se inscreveram, ou mais, acho que 95, né? 90 e uma lista que nós temos hoje, uma das maiores turmas que nós já tivemos. Eu fico entusiasmada com isso, porque são mulheres que estão atentando, que precisam de formação, precisam se atualizar, têm vontade de atuar com maior conhecimento, com maior empoderamento em toda a luta que nós temos que fazer, que as mulheres têm que fazer. Ontem nós tivemos na rua uma grande manifestação feminista das mulheres, depois aqui uma audiência pública com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ontem à noite aqui, e eu já repeti, eu gostaria de passar um 8 de março, talvez a gente chegue lá, né, Elisa? Um 8 de março também, né, Vera? Que a gente não precise falar da violência contra a mulher. Mas ainda não dá, né, Lucila? Ainda não podemos. Os números que nós temos de casos de violência contra a mulher estão se tornando alarmantes. É a violência doméstica, é o estupro, é o feminicídio. Os números assim nos assustam. E as promotoras serão formadas no conhecimento dos seus direitos e terão a tarefa, não sairão do curso sem a tarefa específica de repassar para outras mulheres que não conhecem os seus direitos, que não têm acesso aos seus direitos, não conseguem acessar os seus direitos, que elas sejam promotoras defensoras das outras mulheres nesse conhecimento. Em atos, com atuação, com política pública, se importando com a vida de outras mulheres, porque vão adquirir conhecimento para isso em todas as aulas que vocês terão no curso deste ano de 2019. A Neia vai, no final do curso, que é a nossa coordenadora, passar as regras para vocês com relação a isso, as aulas que vocês vão ter com professores formados, professores de universidade, pessoas que têm formação para trabalharem com os temas que vocês vão aprender. E o momento que nós vivemos hoje, até hoje uma frase que me chamou muito a atenção, da grande liderança feminista, Simone de Beauvoir, ela colocou em determinado momento, e eu passo isso para vocês, nunca se esqueça, que é tão atual a frase dela hoje, que escreveu quase há mais de 100 anos, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Nós estamos aqui porque outras mulheres lutaram antes de nós. Outras mulheres nos abriram espaços, nos abriram portas para que a gente pudesse trabalhar, estudar, votar. Temos direito dentro da família, porque a mulher não tinha direito nenhum. Quando nós tínhamos ainda a legislação do pátrio poder, era o homem que mandava em casa, o patriarcado.
a defesa e essas questões que ainda permanecem tão graves de diferenciação dentro da sociedade entre homens e mulheres. Salários menores para as mulheres que fazem o mesmo trabalho, o trabalho doméstico, que é mais uma jornada que as mulheres têm além da jornada quando trabalham fora. Muitos ainda, uma corrente política que vem falando que as mulheres têm que voltar para dentro de casa, para cuidar dos filhos, voltarem a ter só atividades domésticas. E, infelizmente, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o feminicídio, a violência de gênero específica contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, que ainda permanece em números alarmantes no Brasil. Então, a gente tem que ter atenção, como disse Simone de Beauvoir, sempre esses direitos não são permanentes. E é isso que vocês vão ter, essas discussões, esses debates durante o ano todo na formação de promotoras. Eu conheci esse curso no Recife como deputada federal, eu queria ter uma atuação como deputada e representante feminina das mulheres no Congresso Nacional. E essas leis que o Paulo, quando apresentou que eu pude aprovar com leis de minha autoria no Congresso, sempre foram feitas em conjunto. Aqui em Sorocaba, a Casa Abrigo só foi aprovada na Câmara Municipal como lei de minha autoria, com a luta conjunta do Movimento de Mulheres e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. As outras leis, em conjunto com a bancada feminina no Congresso Nacional, bem poucas. Hoje temos 70 e poucas deputadas em 513. Na época eu trabalhava, 45 em 513 deputadas. No mês de março, o Congresso Nacional e o mundo debatiam a questão, a condição feminina, e a gente conseguia, as deputadas, sensibilizarem o Congresso para que votassem leis para as mulheres brasileiras naquele momento. Então, era a oportunidade que leis que tinham interferência, que iriam favorecer a vida das mulheres brasileiras, entravam em votação nesse momento. E foram essas 4 ou 5 leis que eu consegui aprovar no Congresso Nacional. Uma delas, eu acho importante que vocês assistam um vídeo bem curtinho que vai passar. Ela está em pauta hoje, passa na televisão, infelizmente, pelo número espantoso, degradante de estupros que sofrem as mulheres brasileiras. É uma lei que especifica como tem que ser o atendimento às vítimas de violência sexual. Um número muito grande de crianças vítimas de violência sexual, meninas, adolescentes, mulheres e homens adultos. E tem, pelo SUS, um regramento que se tornou lei para que não seja desobedecido, como que deve ser o atendimento dessas vítimas. Vocês vão ter uma aula sobre isso também. E aqui em Sorocaba, o hospital de referência é o conjunto hospitalar para Sorocaba e toda a nossa região. Eu gostaria de passar o filme até para que vocês se lembrassem que está passando isso na televisão, porque o Ministério Público Federal, empresas de comunicação, o próprio Facebook se sensibilizaram com esta causa e com um número espantoso de estupros que ocorrem contra as mulheres no Brasil, que deveria ser uma política que as mulheres conhecessem, uma legislação que as defende e que tem direito, e que muitas mulheres, crianças e famílias não conheciam essa legislação específica para a proteção às vítimas de violência sexual. Pode passar, por favor, o vídeo? Que é curtinho. É assustador, quase um estupro por minuto no Brasil. Uma violência física e psicológica que provoca traumas pelo resto da vida. Além da insegurança nas ruas, muitas mulheres ainda temem a agressão sexual dentro de casa. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Uma estatística que assusta. Os dados parecem de um país em guerra, mas é apenas um recorte dos casos de mulheres vítimas de violência sexual. Quase um estupro por minuto. Uma agressão que afeta não só o aspecto físico, mas altera o psicológico e provoca traumas pelo resto da vida. Um medo que ronda todas as mulheres e revela que a cidade e o próprio lar não são lugares seguros. A agressão pode acontecer a qualquer momento. A violência sexual contra a mulher, ela não escolhe idade, ela não escolhe faixa etária, ela não escolhe camada social, nem nível de formação.
acontece em todas as classes, em todo o perímetro da cidade e envolve tanto meninas como mulheres. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2016 foram registrados quase 50 mil casos de estupros no Brasil. O Datafolha aponta que 503 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência em 2017 a cada hora. A mesma pesquisa também revelou que em 2017, mais de 1 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento. Os números mostram a gravidade do problema, mas eles ainda não dão conta da realidade. Muitos casos são subnotificados porque, na maioria das vezes, o depoimento da vítima não é levado a sério. É para desfazer esta cultura que a lei do minuto seguinte foi criada. A palavra da mulher, vítima de violência sexual, é o suficiente para que ela possa receber atendimento no sistema público de saúde. A lei foi sancionada em 2013. Ela estabelece a obrigatoriedade do atendimento integral e imediato às vítimas de violência sexual. As mulheres devem ser avaliadas por uma equipe multidisciplinar, que deve ter profissionais como enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Tudo isso sem a necessidade de apresentar o boletim de ocorrência, apontando violência sexual. Vários exames de sangue para a gente saber se tem sífilis, HIV, hepatite B e C, né? São doenças sexualmente transmissíveis e que elas precisam ser tratadas e o mais rápido possível. A polícia também tem um importante papel no cumprimento da lei do minuto seguinte. A vítima, mulher, se sente mais à vontade de explicar uma situação desse tipo, né? De uma violação de sua sexualidade, a uma mulher. Então, a gente procura colocar uma mulher para fazer essas oitivas, para fazer esse registro de BO e com uma certa intimidade, para que ela não seja exposta dentro de uma delegacia. Apesar da lei, o sistema público de saúde sofre limitações para realizar o serviço de forma completa. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. É assustador, né? Porque às vezes a gente pensa que a violência sexual acontece na rua, lugares escuros, não, dentro de casa. Pessoas do conhecimento da mulher, da sua familiaridade, da sua família. E crianças, aparece um número muito grande de estupros em criança porque a notificação é compulsória. Esses casos que se fala 1.000 e tantos por dia, são os casos que são relatados. Tem um imenso número de casos de violência sexual que não são relatados, que não vão para a polícia, que não são sequer notificados. Então, a gente não sabe nem o alcance, tamanho dessas formas de violência. Espero que vocês
as 90 inscritas, deem importância devida para esse curso. É um momento que o Brasil passa hoje de retrocesso. Essa lei do minuto seguinte, já existem várias dentro do Congresso Nacional. A primeira que foi apresentada, ela foi apresentada em 2003. Tramitando no Congresso 10 anos, foi aprovada em 2013. Imediatamente, a bancada religiosa conservadora no Congresso já apresentou projetos para derrubar esta lei. Porque ali, com esta lei, uma das ações que tem que ser feita é que a mulher conheça os seus direitos quando ela é vítima de violência sexual. E isso esses setores conservadores não querem. Por exemplo, o oferecimento da pílula do dia seguinte, que pode se pegar em qualquer posto de saúde, para que a mulher não engravide do estupro. Não precise depois fazer um aborto, porque a lei permite que as vítimas de estupro façam o aborto, se ela quiser. E outros pontos da lei que os setores conservadores, religiosos, principalmente no Congresso, não querem. Eduardo Cunha foi o primeiro, que hoje está preso, a apresentar uma lei querendo derrubar esta lei, que o Ministério Público Federal achou essencial na defesa das vítimas de violência sexual no Brasil. Espero que as nossas promotoras deem importância devida para o curso que vão fazer, porque vai enriquecer as suas vidas. Vocês vão poder atuar em diversas áreas após o conhecimento, se aprofundar naquilo que vocês acharem melhor do que aprenderam no curso, que eu espero que continuem estudando, e serem, de fato, defensoras de outras mulheres e não permitir que nós tenhamos nenhum retrocesso naquilo que nós já avançamos e conseguimos com a luta das mulheres até hoje. Parabéns às que se inscreveram, às que se formaram e continuam atuando até hoje. Né, Cleide? Tem várias aqui, várias companheiras, que eu não vou citar todas, que já são formadas e que continuam atuando junto com a gente e vão ajudar vocês aí no curso desse ano de 2019. Muito obrigada por enquanto.